jovens, adolescentes, etc. Tudo isso é Deus preparando as igrejas para essa macro colheita de 2 bilhões de almas nas próximas décadas. Olá, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 13º CiaCast! Estamos hoje aqui mais uma vez com essa mesa aqui do avivamento. Então fique aí ligadinhos, compartilhe, envie para alguém, para que seja abençoado esse nosso conteúdo aqui, amém? Então, vamos lá? Isso aí. Nós estamos completando nossos 12 anos, né, de Igreja CIA, e hoje tivemos aqui a bênção, a graça de Deus estar aqui conosco, né, o pastor Hernandes Santos, lá de Curitiba, da Igreja Graça Church, e ele está aqui para compartilhar conosco, né, daquilo que Deus tem feito na vida dele, e isso que ele também tem trazido nesses dias aqui para nós. Pastor Hernani, fale um pouco sobre esse avivamento que Deus tem te usado, as experiências que o pastor tem tido com o Espírito Santo e tudo que o Senhor tem feito. Pastor Gerson, pastora Karina, todos os irmãos do CiaCast ou do Centro Internacional do Avivamento, né? Que nome maravilhoso. A hora que eu estava chegando, eu vi aquele nome bem grande assim na porta da igreja, Avivamento. Falei, estou em casa. Está em casa. Isso aí. Isso aí. É uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, essa mesa de troca de experiências. E é tão importante falar sobre esse tema. É muito importante falar sobre esse tema. Eu até acredito que a maioria das igrejas querem avivamento, mas não sabem como buscá-lo. Nós precisamos entender, e nós vamos viver um grande e poderoso avivamento no Brasil quando nós mudarmos a nossa ideia de avivamento aqui. Porque o brasileiro, ele pensa de avivamento diferente do americano. Aqui no Brasil, a gente imagina avivamento uma grande festa, um movimento, um grande evento. E na nossa cabeça, avivamento é quando se tem um grande evento de 3 dias. Eu até acredito que o avivamento vai trazer grandes movimentos. Mas o avivamento bíblico, o nascedouro dele, né? E nós temos 3 coisas importantes, né? Como nasce o avivamento, como vive o avivamento e como permanece em avivamento. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Nós precisamos parar, colocar os pés no chão e falar, Senhor, como que o Senhor quer um avivamento para o Brasil? Ele é real. Ele é verdadeiro. Os grandes pregadores e profetas no mundo todo, dos quais vocês conhecem, estão profetizando, estão falando de uma colheita de mais de 2 bilhões de almas na próxima década. Aleluia! Isso é a profecia que todos estão falando no mundo, de uma colheita global de mais de 2 bilhões de almas no mundo. E nós estamos nesse negócio, né, pastor Hernandes? Nós estamos dentro. Se eu só analisar 2 bilhões de almas em todo o mundo, significa que cada igreja em sua cidade tem que ganhar alguns milhares. Amém. Milhares. Agora, como que nós vamos viver isso? Qual país do mundo tem o potencial em números, né? Porque assim, se nós vamos na Europa, lá você tem igrejas de terceiro mundo em países de primeiro mundo. Aqui nós temos igrejas de primeiro mundo num país de terceiro mundo. E a verdade é que hoje a gente viaja pelo Brasil, você vê como Deus remodelou as comunidades, preparou elas, os seus ministérios infantil, ministério de mulheres, ministérios de homens, os jovens, adolescentes, etc. Tudo isso é Deus preparando as igrejas para essa macro colheita de 2 bilhões de almas nas próximas décadas. Para nós termos isso em uma década, entre 10 a 20 anos, tem que ter um avivamento. E o avivamento também está ligado ao arrependimento, né? As pessoas precisam de uma nova mentalidade, de um novo entendimento, tanto começando por líderes, né, pastores, o arrependimento dos pecados. Até estou me recordando aqui que antes de Jesus pregar e falar
a respeito de qualquer coisa, ele não disse, vão ler a Bíblia, vão orar, vão jejuar, mas Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento é algo que ele muda a vida da pessoa, ele muda o coração da pessoa, ele vai mudar as atitudes da pessoa. E o arrependimento é algo que nos leva também a uma aproximação de Deus. Todas as pessoas arrependidas, né, é uma característica que a gente vê, ela não se distancia de Deus, ela muda suas práticas. O arrependimento, ele impede o juízo de Deus. Então a gente percebe que e aprende que o arrependimento ele é uma chave que começa um início de um avivamento dentro da vida daquela pessoa, da casa dele, da família dele, pela mudança das práticas, da atitude, da mudança de entendimento. E isso, quando vem para dentro da igreja, começando pelos pastores, líderes, ele vai descendo na vida das pessoas e elas também vão entrando num processo. E aí o Espírito Santo começa a levantar uma lenha, né? Eu estava até compartilhando com o pastor as coisas que nós fizemos, a busca pelo Espírito Santo, mas antes de nós irmos buscar o Espírito Santo, nós passamos por um profundo estado de arrependimento, onde Deus mudou mais minha vida até do que a dela, porque ela tinha menos pecado, eu tinha mais. Então eu passei por Paulo disse, né? Eu sou o maior pecador e o menor dos apóstolos. Isso. Então eu passei por esse processo de arrependimento e isso levou a uma aproximação nossa em uma busca, né, das coisas de Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que o pastor fala para nós sobre o arrependimento, né? Como que o pastor vê a visão a respeito desse assunto dentro da igreja? Pastor, nós temos os pregadores de avivamento e arrependimento na Bíblia. E a Bíblia tem um padrão, afirmo, um modus operandi de que vai a fórmula certa do avivamento. Então, alguém pode dizer que nós não encontramos isso na Bíblia, avivamento, você pode chamar isso, não pode chamar de despertamento espiritual, pode chamar de um monte de coisa, ainda assim avivamento. Então, nós temos 12 profetas menores na Bíblia, eles não são menores, porque não tem importância. Eles são menores porque seus livros são menores e o seu tempo de pregação era menor. Então, nós temos profetas menores que profetizou no exílio, nós temos profetas menores que profetizou para Israel do Norte e temos profetas menores que profetizou para Israel do Sul. E todos eles, os 12, têm a mesma mensagem: arrependei-vos. Todos os 12 profetas. Quando Abacuque usa o termo aviva a tua obra, ó Senhor, quando Amós usa o termo e Deus está enviando fome sobre a face da terra, mas não de comida ou bebida, mas da palavra, quando Joel, em Joel 2:12, ele usa exatamente esse termo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, lamentos e choro. Ou seja, esse é o retorno para o arrependimento. Não tem um avivalista que eu conheci na história que não foi pregador de arrependimento. Então, qual era a mensagem central de Wesley? Arrependimento. Qual era a mensagem central de Edwards? Pecadores nas mãos do Deus irado. Então, ele ficou, Jonathan Edwards, o Whitefield era pregador de arrependimento. O Edwards, ele ficou 3 semanas orando e jejuando para pregar essa mensagem. E ele era gago, então ele não conseguia pregar sem ler. Então ele pega o sermão, pecadores nas mãos dos Deus irado, e uma lanterna de um lado, o sermão no outro, ele começa a ler o sermão. Em 15 minutos dele lendo, ele abaixa o sermão assim, olha do lado, está todo mundo no chão, gritando, com medo da terra abrir e engoli-los, de ir direto para o inferno. E assim sucedeu em toda a América, é chamado de o Grande Despertar. Brenner, seu genro, que morreu aos 29 anos, que diz ali, temos realmente um jovem que morreu de tanto orar.
né? Porque ele viajava e ali em Massachusetts muito frio e ele queria ganhar aqueles índios canibais. A única maneira dele fazer isso é andar a cavalo na neve. Morreu com 29 anos de tuberculose. Todos eles possuíam uma coisa em comum: a mensagem. Charles Finney ganhou em 1822 em diante, ele ganhou 6,6% de toda a América para Jesus, diretamente. E indiretamente, 66%. Estou falando de Charles Finney. Qual era o grande segredo de Charles Finney? A mensagem. Todos eles, Finney era inclusive questionado, porque o povo, além de ouvir uma mensagem de arrependimento, voltavam para casa em muitas lágrimas. Então os pastores mais radicais diziam que Finney explorava a emoção das pessoas. Tem uma reunião que Finney pede assim: gente, ninguém vai chorar hoje. Por favor, não chorem. Finney está pedindo, não chorem. E o povo se controlando ali, se contorcendo, ele tenta não levar para o emocionalismo. O que acontece? Quando termina a reunião, porque eram várias reuniões, eles voltam para suas casas, descendo as ruas, soluçando e segurando o choro, soluçando. E passavam as noites chorando. Nas reuniões de Finney, ao terminar, queimavam-se fogueiras enormes com livros de bruxaria e livros de contos eróticos, né, que tinham na época, e uma série de fatores. Qual foi o grande segredo desses homens? A mensagem. Qual foi o grande segredo, o cerne da mensagem de Dwight Lyman Moody? A mensagem. Eu não conheço um grande avivalista, que é consequentemente um evangelista, que não tenha sido pregador da cruz. Qual foi a grande mensagem de Billy Graham? Isso aí, a cruz, arrependimento. Não conheci nenhum. Se tiver hoje, no século XXI, um evangelista ou um avivalista que quer, por vontade de ser aceito, fazer média com o povo e não pregar a cruz, ele não está fazendo o evangelho. É verdade, com certeza. Isso aí é o cerne. Eu penso, pastor, que nós estamos num momento do cristianismo. Não é só de nós falarmos esses grandes homens, John Wesley, Whitefield, Spurgeon, Finney, mas eu penso que é um momento que nós temos que imitá-los. Perfeito. E não falarmos deles. Eu imito todos. O negócio é pegar e fazer. O Espírito está falando algo ao meu coração. Você que está nos assistindo agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa vir sobre a tua vida com um batismo de arrependimento, e você possa ser tocado pelo Espírito aí na sua casa, e você possa ter esse espírito de arrependimento dos seus pecados, para que assim o Senhor possa transformar a tua vida e te levar às coisas novas. Amém. Amém. Isso é uma oração perigosa. É um arrependimento. Quando que começou esse despertar para você começar a falar sobre avivamento? Quando começou isso? Olha, você fala assim de forma da ênfase, né? Da ênfase, Quando foi aquela reunião lá em Sumaré, quando vocês eram adolescentes? 2005. Em 2005, eu tive numa reunião em Sumaré, fui convidado para pregar em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, e haviam ali 5.000 jovens. E eu decidi que eu tinha que pregar avivamento naquela reunião, em 2005. Sim. E ali eu tinha que orar por transferência de unção para os 5.000 jovens. Uau. O pastor Willis estava nessa reunião. Ele era adolescente lá. Todos, 5.000 jovens no chão. Uau. Foram 7 horas ou mais orando, porque eram 5.000 liberando unção. Eu era solteiro, não? Era casado, mas não tinha filho, né? Já bem novinho, né? Então, recém-casado, então isso tem mais de 20 anos, nós estamos falando, né? Só que assim, eu sempre tive um chamado como evangelista. E comecei no ministério evangelístico orando por libertação. E caía um monte, assim, eu era chamado de caça-fantasma. Caça-fantasma. Só que Deus vai acrescentando na vida da gente. Aí, com o Ministério da Libertação, eu fui para o Ministério de Cura. E muita gente passou a ser curada também. Passei a ter um programa na televisão em rede nacional, em 4 emissoras, né, em rede nacional, a fazer cruzadas, e sempre perseguindo esses homens e mulheres de Deus, né?
E essa outra fase, eu sempre amei essa vida dos avivalistas, sempre estudei. Eu acho que tudo que tem de avivamento no mundo eu já estudei. Em todos os países, conheço a história de quanto tempo durou cada avivamento, por que que parou. Então, assim, eu amo isso. Eu amo porque é um chamado. É um chamado, isso. É um chamado. Em 2019, assim, sendo mais claro, aconteceu uma história interessante. Eu estava pregando, eu até contei aqui na igreja, pregando numa igreja em Goiânia, e conversando com o pastor, fomos até perto da meia-noite, fomos para o hotel, indo para o hotel, meia-noite e tal, uma irmã orando nas ruas, uma senhora de idade, orando na rua do bairro, lá em Goiânia. E eu falei para o pastor, Oliveira, para o carro aí. Eu queria observar aquele movimento. A irmã subia, descia, subia, descia, subia, descia. Não vai vir nenhum avivamento sem um espírito de oração. Aleluia, é verdade. O coração do avivamento é Deus levantando gente para orar por ele. E essa irmã subia, descia. E eu entendi, eu falei, gente, Deus estava me mostrando alguma coisa. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, sozinha, a irmã. Chegou uma hora que eu baixei o ouvido e falei, a paz do Senhor, irmã. Ela não respondeu, tarde da noite, pensou que estava escarnecendo. Ela tinha uma Bíblia na mão, junto com uma harpa. Então, ela orava, cantava, lia a Bíblia. E eu observei, fui para o hotel. No outro dia de manhã, fui no saguão do hotel, perguntei à menina lá do saguão, falei assim, olha, eu vi um negócio aqui ontem e achei interessante. Não sei se vocês conhecem aqui no bairro. Falei, é a irmã fulana de tal. Aí ela me contou. Ela falou assim, ela fez um compromisso com Deus, já tem mais de 7 anos isso. Olha. Todos os dias, de segunda a sexta, só não ora sábado e domingo, porque a família não deixa, ela ora nas ruas de meia-noite às 6 da manhã. Aí eu perguntei, mas o que ela ganha com isso? Ela falou assim, olha, aonde ela pisa, se tem prostituição, fecha. Uau. Se tem casa de drogas, fecha. Se tem glória. A mulher... Veja, o intercessor não ganha dinheiro. O intercessor ganha resultado. Eu falei, ela não ganha nada, muito pelo contrário, a família é contra aquilo, até está custando caro a saúde dela, porque ela fica... Da meia-noite às 6? Pronto, né? Só que o bairro, ela me contou assim, há 7 anos atrás, aí depois eu perguntei ao pastor, o bairro tinha um número de igrejas com certo volume, hoje são um bairro de grandes igrejas. E ela continua orando nas ruas. Eu voltei para o quarto. Despertar. Naquele dia eu tive uma briga tão séria com Deus, no bom sentido. Eu fui muito violento. Falei, Senhor, que droga de ministério que eu tenho. Isso que eu já vi paralítico andar, cego enxergar, surdo, e de tudo que é milagre já aconteceu. Ali no Pastor Nelson Braido, uma menina ressuscitou. Aqui em Ponta Grossa. Uau. Na nossa última penúltima cruzada. A menina chegou, o SAMU levou a menina. Uau! Foi buscar em casa e a mãe falou assim, deixa aqui na igreja. Entrou morta e saiu viva. Aleluia. Eu já vi de tudo. Mas eu me achei, eu falei assim, não pode ser só isso. Não pode ser só ir numa igreja grande pregar. E ser 3 dias, alguém falar assim, esse pastor foi uma bênção. Não pode ser só isso. E quando eu percebi, já tinham passado de 6 horas aquela briga minha ali. Ó. Falei, não pode ser. Ali houve um redirecionamento de Deus no meu ministério. Aí vem a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, eu viajei a pandemia inteira, eu com meu filho, de carro, porque os aviões não estavam saindo do chão. Ia lá nas igrejas, pregava a partir do culto deles online para o seu povo e ficava durante o dia orando para o povo deles. Pregava no culto online ao vivo. Sim. E durante o dia o povo vinha para receber uma unção de avivamento e ficava no chão, na pandemia, porque não podia receber muita gente. Sim. Então tinha uma escala nas igrejas. Meu Deus, eu me desgastei, porque cansou muito mais. Foi um absurdo. Só que tanto eu como meu filho, que agora eu liberei, ele também tem pregado a mesma mensagem, ou seja, nós multiplicamos, tanto as músicas como a pregação, ela não mudou em 4 anos. Começou por uma fome
de avivamento. Amém. Leonardo Ravenhill dizia, o avivamento ainda não veio, porque nós estamos dispostos a viver sem ele. Pois no meu caso, eu não estou disposto, não. Não estou, não. Eu creio em tudo que eu preguei desde o primeiro ano até agora. Em muitas igrejas que nós fomos, elas estão vivendo um verdadeiro avivamento. Amém. Isso aí. Verdadeiro avivamento. Igreja que tinha 200 pessoas, hoje tem 5 mil. Nós temos uma igreja em Goiânia que em 2 anos eles estão com 6 mil membros. Uau, glória a Deus. Igrejas que tinham 100, Aleluia. hoje estão com milhares. Muitos lugares assim, que passou a ter fila, né? vai destravar. Então, assim, igrejas que criaram uma cultura de avivamento, que é o mais importante. Eu fui numa igreja em Araçatuba, uma igreja muito abençoada lá do pastor Samuel, e preguei a primeira vez lá e pronto, sobre avivamento. Na última vez que eu fui, eu estava na sala com ele, na sala dele tem as câmeras de tudo que acontece na igreja. De repente eu olhei assim, a câmera da sala de oração. E ali eles têm uma sala de oração 24 horas. E eu vi aquela sala de oração só criança. Só criança. Meu Deus. Eu pastor Samuel, aquilo ali são crianças na sala de oração? Eu falei, são. Esse é o horário deles. Só que eles comem o horário dos outros. Eu falei, eu quero ver. Quando eu fui lá ver, eu vi crianças de tudo que é idade, no chão, chorando, orando, Aleluia. levantando a mão. Sara o Brasil, Senhor. Gente, eu sentei e eu chorei. Uau. Porque eu vi uma cultura de avivamento. Isso aí. Uma igreja viva. Tá vivo. Uma das coisas que eu notei quando veio a pandemia é que muitos pastores começaram a me levar, porque a sua igreja estava mal espiritualmente, então eu levava para levantar o povo. Sim. Não estava de fato querendo um avivamento. Ô, pastor, minha igreja está fria, vem cá. Mas eu comecei a perceber, que foi o que nós conversamos, bem na hora que nós chegamos, que tem muita igreja que morreu e não voltou mais. Tem. Olha, Os líderes esfriaram. tem pastores endemoniados. Eu já fui à igreja, depois disso, começar a ministrar e o pastor cair endemoniado. Teve gente que voltou da pandemia endemoniado por causa das séries, das novelas, em casa, falando palavrão, brigando, etc. Então, pornografia. Entraram de cara na bebida. Viciados em álcool, em drogas. Então, precisa do quê? Nós precisamos entender. Se nós não vivermos de forma geral um avivamento nos próximos dias, meses ou até poucos anos, vamos viver um sepultamento. Sim. Não tem esperança. Não tem. Isso daí. Ou o Espírito Santo derrama, Isso. ou não tem esperança. Não tem como viver sem o poder do Espírito Os dias Santo. são maus e difíceis e Muito, muitos problemas. muito difíceis. Então, a pessoa, quando ela não gasta energia crendo com a fé, a energia gasta em crescer e ir para a presença de Deus, ela começa a gastar energia para o lado errado. Pecado, vícios, preocupações, e começa a desatar na vida da pessoa algo que ela começa a regressar espiritualmente. E a unção, a presença, ela leva a pessoa a gastar energia para crescer, buscar a Deus. Ela entra num processo de oração, né? O arrependimento leva a pessoa à oração, que vai levar também à santidade. A oração, ela faz duas coisas. Ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Então, quando a pessoa se arrepende, ela começa a buscar a Deus, e ela entra através da oração e dessa busca num processo de santidade, que é isso que muitos líderes, né, como o pastor está falando, eles pararam com isso. E quando o líder para com isso, ele começa a esfriar. E depois gastar energia de novo para crer é um trabalho muito maior do que a gente continuar num processo. Nós passamos pela pandemia e nós tínhamos os cultos, tínhamos oração da madrugada e o monte. Nós temos um monte de oração há 17 anos. Então as pessoas não podiam ir para a igreja, começaram a ir para o nosso monte. Então o nosso monte, que tinha lá 50, 100 pessoas, começou a dar 300, 400 pessoas. No monte orando? No monte orando.
porque não podiam vir para as igrejas, então iam lá. Então o monte estava repleto de pessoas e isso fez com que a fé de muitos se mantivesse viva. Porque estavam buscando a Deus, orando, e todos nós juntos, nossos pastores, líderes, junto com essas pessoas orando. E isso fez com que a igreja aqui também tivesse um crescimento de 150% na pandemia. Então, a unção que veio na pandemia e essa busca, ela manteve o crescimento da igreja. Nós não deixamos esfriar. E é isso, pastor, que nós temos feito. Buscado o Espírito Santo. Ele é a chave, ele é a pessoa, ele é quem tem nos conduzido, ele é o avivamento. Perfeito. Ele é o agente, né? Ele é o agente, ele que sustenta, convence, muda, transforma, ele é tudo. A igreja sem o Espírito, ela se torna uma sociedade de amigos, né? E com o Espírito, ela se torna um agente de salvação, é uma porta para o céu, para as pessoas entrarem no céu. E a santidade, né, o pastor Hernani, que é o que muitos líderes perderam e estão num processo que tentam buscar, mas não conseguem. E é por isso que a gente continua orando, jejuando, lendo a palavra, pregando, anunciando, para que as pessoas mantenham esse processo de crescimento na vida delas, né? O que o senhor nos fala sobre santidade? Santidade, a mensagem que mais pregou de John Wesley, né? O senhor que foi um metodista de carteirinha. Pastor, a santidade é um fruto do Espírito, né? Ela precisa, essa cultura, hoje em dia, você falar de coisas como santidade, arrependimento, oração, jejum, é antiquado. É completamente antiquado, é farisaico, eles chamam, né? É coisa de farisaico. Que tipo de mensagem é essa, que é mensagem de santidade? A verdade é que a primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar num crente, quando esse crente está cheio do Espírito Santo, é a separação. É verdade, isso aí. Separação. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Então, veja bem, você não vai conseguir mais ouvir algumas músicas. Isso é batata. Você não vai conseguir mais assistir alguns filmes. Você não vai... Pronto, muda. Né? Você nunca mais vai falar um palavrão. Então, a pessoa do Espírito Santo, estando em você, ela vai mudar completamente os lugares para onde você vai, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve e as conversas que você fala. Essa obra do Espírito Santo... Veja, eu nunca me forcei... Olha que interessante. Eu nunca fiz força para andar em santidade. Tem gente que fala assim, ser crente é muito difícil. Tipo assim, mangueira não faz força para dar manga. É pelo fruto que conhece. Você fala, eu estou tentando dar manga aqui. É natural. Então é natural para um crente cheio do Espírito Santo falar assim, gente, esse filme aí nós não vamos assistir. Gente, falar palavrão, eu nunca conheci uma pessoa cheia do Espírito Santo que fala palavrão. É verdade. Nunca conheci. O vocabulário muda, né? Muda. Até as brincadeiras, as piadas, as músicas, as conversas. O Espírito Santo, ele é um espírito de separação. Verdade. Separação do mundo. A santidade é separado para... Né, separado para Deus. Então, quando nós entramos arrependimento, oração e santidade, aí o poder do Espírito vem sobre nós. Mas é o que o pastor está falando, as pessoas perderam essa referência. Por quê? Porque o altar também não prega mais sobre isso. Porque está mais fácil pregar a emoção, aquilo que as pessoas querem escutar, do que pregar a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Na minha ótica, 25 anos pregando, conhecendo o Brasil inteiro, conhecendo o povo de forma geral, eles gostariam de ouvir uma coisa mais forte. Veja,
O povo de Israel nunca pediu ídolo. Não naquela ocasião de Moisés e Arão. Quando Moisés subiu e não desceu, desceu e subiu de novo 80 dias, o povo pensou que ele estava morto. Então ele chega em Arão e fala: Arão, nos dá Deus. Moisés nos dava Deus. Precisamos que você nos dê Deus. Eles não pediram nos dê um ídolo. Não está isso na Bíblia. Nos dê um ídolo. Falou, nos dê Deus. Só que Arão era o quê? O escultor. Quem esculpiu o bezerro? Arão. Porque você não dá o que você não tem. O que Arão podia fazer era o que ele podia dar. Ele podia dar um Deus. E deu o Deus errado. Moisés deu o Deus certo. Então Arão não podia dar o Deus que Moisés tinha. O grande problema, e eu falo para os irmãos que nos assistem, eu conheço pastores queridos, pastor. Eu já conversei com um pastor querido, que ele fala: pastor, eu queria viver isso, mas não consigo. Preguei numa conferência esses dias, um monte de líderes. Falei, quem aqui pensou em suicídio? Na doida, foi só uma pergunta dessa. Quem é que pensou em tirar a sua vida? Um monte de pastores. Um monte, é de doer o coração, um monte. Porque estão cansados, estão exaustos. Porque o ministério no braço cansa. Cansa mesmo. Esgota. Eu estava te contando nossa história, ele está cansado. Esgota. Se você conseguir explicar o mover de Deus, não foi Deus que deu. Não foi Deus. Como? Irmão, não tem como eu explicar. Então, pronto. A partir do momento que você falar assim, estou cansado com a obra de Deus, não é de Deus, a obra é sua, passou a ser sua. É o seu Já braço. Está pesado. É o seu braço. Então, eu fico olhando assim, eu estava pregando em Fortaleza, uma conferência de avivamento, e pregando, de repente eu olhei e tinha um senhor sentado. E ele estava com um chale, bem grosso. Na hora, minha mente, não foi revelação nem nada. Eu falei assim, por que uma pessoa, num calor de 38 graus, vai usar um chale? Tem alguma coisa errada. Por que esse homem está usando um chalé grosso num calor desse aqui em Fortaleza? E eu estou pregando, eu desço, e fiquei olhando para ele, andava para lá, pregando. Daqui um pouco eu bato o olho nele, olho para o irmão do lado e falo, levanta aí que eu quero sentar aqui. E eu pregando, sentei do lado daquele irmão, pastor. Falei para ele, você é pastor, né? Ele falou, eu sou um pastor metodista. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, Deus não me revelou nada não, você tem cara de pastor mesmo. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, falei aqui para ele, falei assim, você, e ele com chale, né? Você crê em milagres? Ele disse, creio. Você já viu milagres? Ele falou, já vi. Você crê que Jesus disse, se vocês creres em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores? Ele disse, sim. Você crê que essa palavra é real? Ele disse, sim. Você já viu todos os milagres que Jesus fez através de homens? Já vi paralíticos, já vi cegos, já vi ressurreição, de tudo. Falei, mas tem um milagre que você nunca viu. É evidente que eu acredito que a igreja já fez todos os milagres que Jesus fez. Eu acho que andar sobre as águas, não. Mas tem um milagre que a igreja nunca fez. Ele falou, qual? Eu falei, transformar água em vinho. Eu vou fazer esse milagre hoje. Ele olhou para mim assim, ele disse, como é que você pretende fazer isso? Falei, hoje nós vamos transformar água em vinho aqui. Eu falei assim para ele, tira esse chale do seu pescoço. Ele, não. Falei, tira. Eu quero orar por você. Quando ele tirou, estava a marca da corda. Ele tinha tentado tirar a sua vida naquela tarde. Meu Deus. Eu falei assim, você sabe o que significa transformar água em vinho, meu irmão? A igreja, eu disse para ele, foi chamada para transformar água em vinho. Avivamento é quando a água se transforma em vinho. Cada casa que nós entramos, nós estamos entrando para transformar água em vinho. Cada nação que nós estamos é para transformar a água em vinho. Avivamento é quando a água se transforma em vinho. É quando sai a tristeza, entra a alegria. É quando sai a depressão, entra a alegria. Sai o divórcio, Deus vai mudando. Tudo isso é transformar água em vinho. E eu estou aqui para orar por você. Deus vai te dar uma alegria do Espírito agora.
agora. Você estava em depressão, uma depressão grave. Na hora que eu coloquei a mão, ele começou a orar em língua, chorar e terminou com mais 5 minutos rindo, naquela unção da alegria que muita gente questiona. E ria. Eu já orei por gente que começou a rir, tinha tentado suicídio, estava em depressão. Essa é a unção da alegria. Falei, aí a hora que ele começava a rir, eu falei, tá aí, irmãos, Aleluia. a água foi transformada em vinho. Glória a Deus. É isso que eu creio. Amém. É isso que nós somos. Aleluia. Nós temos o dom, Aleluia. meus amados irmãos, de transformar a água em vinho. E eu declaro sobre a sua igreja, sobre a sua vida, amado, precioso servo de Deus, conservos no trabalho, que a água irá se transformar em vinho. Acabou a fase desse ministério cansativo, sem graça, sem poder, sem unção. Eu declaro e libero o vinho novo do Espírito sobre a sua vida. Água em vinho. Aleluia. Alegria, né? Glória, é só o Espírito que pode fazer isso, né, pastor? Só. Não tem método, as pessoas querem saber um método, me dá um método. Eu falei, não tem método. Busque o Espírito Santo e ele vai se revelar a você. E aí, às vezes, as pessoas querem hoje, né, um método, 3 passos, não tem uns passos. É você se lançar ao Espírito Santo, se lançar a sua vida e buscar a ele e... Como você pediu ali para aquele homem, tira aqui esse cachecol. Então, é a gente tirar e falar assim, Senhor, eu sou essa pessoa aqui. Eu estou assim, moída, estou magoada, estou com problemas. Machucado. Senhor, me tira desse lugar. Porque a igreja é uma bênção, mas a igreja também, ela machuca. As pessoas vão andando machucadas. Ovelha morde, né, pastor? Ovelha morde, né? E como a mordida da ovelha dói, né? Dói. Então, é só o Espírito Santo para nos curar. Não deveria, mas morde. Pessoas, né? Pessoas curam, mas também tem pessoas que machucam. E nós queremos carregar essa unção do Espírito Santo para curar. Então, se o Senhor traz cura para nós, nós temos que derramar cura na vida das pessoas. E essa busca incessante do Espírito Santo é sempre mais. Sempre tem algo a mais, não é, pastor? Sempre. Você acabou de pregar ontem falando, tem algo a mais. Eu hoje, antes de vir, no meu período com o Espírito Santo, a minha oração, eu sou absurdamente insaciável. Não deve ser normal. Mas eu acho que eu estou encontrando alguém pior, a mim ou igual. Nós temos problemas. Sim, bastante problemas. Quem que recebe transferência de unção pela televisão, né? Aí, ganhou de mim. Eu vou longe. Eu fui numa reunião do Morris Cerulo e eu tinha 16 anos de idade. Em Minas Gerais, e eu queria transferência de unção, eu falei assim, vou parar na frente dele, vou falar, pray for me, please. A hora que eu parei, o segurança me deu um tapa na cabeça, me tirou da frente. Foi 3 dias, todo dia o segurança não deixava eu chegar. No último dia ele tá lá em cima pregando, eu falei, gente, a única hora que esse homem tá vulnerável é a hora que ele tá pregando. Eu corri. Aprontei uma corrida e fui em cima do púlpito, aquela multidão. Uau. Quando eu cheguei em cima do púlpito, tinha um tapete no chão liso. Gente, eu estava correndo. O que acontece? Tropeçou no tapete. O tapete escorregou e ele estava em cima do tapete. E veio água, veio o púlpito, veio tudo em cima de mim. No Minas Center, em Belo Horizonte. E esse homem ficou com tanta raiva, porque o Morris era bem bravo, né? Muito bravo. E veio o segurança, segurou. Eu sei o que ele quer. Você quer unção, né? Olha. Eu tinha 16 anos. E ele foi molhando a mão de óleo assim. Falou, você quer unção, né? Foi molhando a mão. Você quer unção? E tal. Eu apaguei. Não sei se foi de unção ou com tapa. Mas pensa, 16 anos você tinha. E você já tinha esse entendimento. Ninguém nunca tinha falado. Se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje lá atrás, eu já estava buscando. Mas é outro nível. Então, você vê que é um nível de revelação que você teve com 16 anos. Você foi buscar. Você sabia que a unção estava sobre homens na terra. E aí você foi buscar.
Eu sou insaciável, pastor. Eu aconselho você. A minha esposa um dia perguntou, amor, eu quero viver experiências com Deus que você vive. Eu falei, amor, a experiência de um pode ser a experiência de todos. É só ter a mesma fome. A fome. Deus não sai por aí escolhendo para você sim, para você não, para você sim, para você não. Deus nunca mandou Davi matar Golias. Davi estava lá para matar. Deus nunca falou, cadê você, Isaías? Isaías falou assim, eu lá na casa de Wesley, dobrei o joelho naquele quartinho, acho que o senhor teve lá também, na Inglaterra. Não, ainda não. Dobrei, aqui, ó, onde ele orava 4 da manhã, dobrei o joelho. Falei, Senhor, Billy Graham morreu, eu tô aqui. Me usa. O Wesley morreu, eu tô aqui. Dê a mim o que o senhor deu a Billy Graham, dê a mim o que o senhor deu a Wesley. Ele disse, eu dou. Aleluia. Dê a mim o que Billy Graham e Wesley me davam, que eu te dou o que dei a eles. Eu digo que... Agora apertou. Eu digo aí. que os homens morrem, a unção não. Isso. Unção não vai para o céu, unção não vai para a terra, Isso. unção não morre. A unção de todos está disponível. Aleluia. Você precisa, só que quando a gente fala isso, algumas pessoas querem descredibilizar a transferência de unção. Irmão, esquece isso. Faça igual o pastor, amigo meu, o pastor Luciano Subirá, ele olha para o seu prato e fala assim, você vai comer isso aí? Não, então me dá aqui, que eu como. Faz o seguinte, se alguém está recebendo e o outro do seu lado não recebe, fala assim, ó, você crê nisso aí? Não, então daqui que eu creio. Isso. Dá para mim. Isso. Porque a unção, ela está disponível. É verdade. Todo dia, quando eu vou numa igreja, eu saio pensando, será que hoje eu vou colocar as mãos na cabeça de um jovem, um rapaz ou uma irmã, um irmão, que é alguém com um Evan Roberts, Uau. talvez agora? É, isso aí. Então eu saio na expectativa, crendo que eu vou ativar alguém a fazer algo para Deus nas próximas décadas. Isso aí. Esse é o plano. É isso que eu creio. Isso aí. É isso aí. Amém. Aquilo que a gente recebeu. E quanto mais e mais e mais, né? Ativar essa geração E para o grande aquilo que a avivamento. gente recebeu tem que liberar na vida das com pessoas. certeza. Se não para de receber. Lógico. E essa é a ideia. Fluir, né? Pode Deus levantar grandes evangelistas e daqui 10, 20 anos teremos aqui vários avivalistas. Quantos evangelistas nós pastores. temos hoje? Vamos falar de Brasil. Põe na mão. 5 evangelistas. Eu não sei se a gente acha 5 evangelistas no Brasil hoje. Assim, Muito pouco. vou contar. Fulano, Beltrano, não sei o que, não sei o que. Por quê, pastor? Aconteceu um fenômeno na igreja brasileira de 25, 30 anos para cá, que foi matar os evangelistas homens ou mulheres. O ministério evangelístico, que é aquele ministério que a gente chama de avivalista. Primeiro motivo. O próprio evangelista percebeu que se ele não virar um conferencista temático ou agradar o povo ou os pastores, sei lá, ele não sobrevive. Então, nós vemos cruzadas hoje? Não. Então, vamos lá. Quantas cruzadas o senhor leu em algum site na internet, algum Instagram que aconteceu esse mês? Não temos. Não. Esse país foi um país de grandes cruzadas. Tem conferência em igrejas. Conferência de pontos, tudo, que é uma bênção. né? Mas aquela cruzada que o pastor vai lá e prega, o evangelista, ele vai lá e prega 25 minutos e faz o apelo. É a mensagem de Jesus Saracura. E faz o apelo. Então, esse é um dos fenômenos. Outro fenômeno. Os pregadores que existe uma diferença. Não, eu sou evangelista. Então, talvez você é um itinerante, aí é outra coisa. Então, itinerante você tem mestre, itinerante você tem muita gente que prega para liderança. Itinerante é uma coisa, evangelista é outra. Evangelista é o ministério ativador e curador da parte de Deus. Que ganha, que traz. Que ganha e trabalha, é o que trabalha em apoio às igrejas locais. Isso. Perfeito? Então, sim, eu vi Morris Cerulo operar. Eu vi Benihim operar. Eu vi Reinhard Bonk operar. Tantos outros, né? Rav Zacarias, tantos outros. Hoje, Morris Cerulo se foi. Bonk se foi. Quem mais se foi? Aquele da Argentina. Argentina, O Carlos Anacondia? O Anacondia está vivo, bem de idade, conheço bem ele. Está bem de idade, já não viaja mais. Aquele da Bahamas também. Miles. O Miles. Todos foram. Aí eu pergunto a vocês, irmão,
se joga diante de Deus. Por quê? Nós precisamos... Olha, em todos os avivamentos, tinha algumas coisas em comum que nós não temos na nossa época. Primeiro, grandes movimentos de oração. Grandes avivalistas, que eram homens de oração. Porque, na realidade, o que é um avivalista? É o cara que prega e deixa você com fome de Deus. Simples assim, de uma forma simples. Ele chega e deixa você querendo orar, querendo não sei o quê. Ele avivou você. Então, ele é um avivalista. Então, o grande segredo que nós precisamos entender hoje, o que aconteceu no Brasil? Muitas coisas aconteceram a ponto dos evangelistas irem não deixando de existir ou virando conferencistas, palestrantes e tal. Mas o evangelista, aquele que chega assim, hoje 300 pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Que delícia, eu vivi essa época, eu não sei vocês. Não passamos por isso. Hoje, Jim Swaggart pregava 500, 1.000, 3.000 pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Né? Então, expulsava demônio, curava enfermo, fazia apelo. Meu Deus, terminava 3 dias e falava, uau. Hoje, eu apelo aos pastores, em nome de Jesus, voltem a fazer eventos evangelísticos. Em muitos lugares as igrejas estão trocando de membro. O membro daquela outra igreja veio para essa, veio para essa, veio para essa. Agora, em muitos lugares não está tendo batismo. Tem que haver batismos. Apelos. Apelos, isso. Nós abrimos a sala de batismo segunda-feira passada, com 7 dias. Na quinta-feira passada eu recebi informação, nós tínhamos 60 pessoas já fazendo as aulas de batismo. Pastor, se a sua igreja, se você está fazendo apelo, não tem gente se convertendo, não tem gente batizada, você não está crescendo. Não, isso é um engano. Isso aí. Isso é um engano. Não está crescendo. O sintoma que a gente observa é que quando vem pessoas para o batismo e vem pessoas chegando, é o sintoma que eu vejo que estamos na rota. Certo, na rota. Porque são pessoas que não conhecem a Jesus que estão chegando. Né? Isso é um dos sintomas que a gente percebe do avivamento que vem trazendo as pessoas e elas nunca escutaram falar de Jesus e vêm, se convertem. Esses dias tem uma moça, a gente batizou ela viu o nome, Jesus. Ela passou de carro na porta, viu Jesus, o letreiro. Aí eu falei para os irmãos, se vocês não pregarem, o Jesus que está lá no letreiro vai ganhar pessoas. Né? O letreiro escrito Jesus ganhou uma alma. O poder do nome. O poder do nome. Então, Deus vai usando todas as circunstâncias para poder salvar pessoas. Né? A gente tem um entendimento de evangelista tão, talvez, pobre no Brasil, que a gente pensa que evangelista é um cargo, né? Não é um ministério. Tem gente que me manda mensagem e pergunta para mim, nossa, pastor, tantos anos de ministério, o senhor é ainda evangelista? Na cabeça dele, sim. É um cargo. É um cargo. Inferior ao... Tem uma escada, né? Sim. Cooperador, obreiro, diácono, evangelista, pastor. Isso... É o dom. Né? Que é o dom maravilhoso que... Eu amo. Eu tenho orado, pastor, de fato, eu tenho orado. A minha oração, quando eu olho para as crianças, a irmã que está cuidando da gente junto com o seu esposo, ela disse, nossa, pastor, a gente percebeu que você gosta muito de criança. Eu sempre amei criança. Hoje, muito mais, que eu percebi que faz parte do ministério. Com certeza. Então, eu tenho que olhar para uma criança, eu vejo ela como alguém cheio do Espírito Santo em potencial. Eu vejo ela como alguém que daqui 10... Ora hoje para uma criança de 10 anos. Se ela receber o Espírito Santo hoje, nunca mais ela esquece. Nunca mais ela esquece. Daqui 10 anos, quem vai ser ela? É verdade. Pastores, pastoras, evangelistas, apóstolos, mestres, profetas, vão sair tudo dessas crianças. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Mas, pastor, foi muito bom tê-lo aqui conosco, né? Foi um prazer, uma alegria muito grande. Logo após você aí, nós vamos ter nosso culto, né? Agora às 19h30. Mas o que eu quero deixar ao seu coração é que você possa vir nos conhecer, a Igreja CIA, e você possa também experimentar esse avivamento que nós estamos vivendo. E estamos sendo acrescentados como homens que Deus traz, aqui com o pastor Hernani, né? Deus tem trazido uma unção
né, e traz pessoas que têm uma unção para nos acrescentar, para pôr mais lenha nessa fogueira. Isso é E muito que bom. você possa vir participar conosco. Olha, irmãos, eu posso afirmar que quando eu conheço uma igreja assim, eu fico muito feliz. É uma igreja diferenciada. Uns irmãos que amam a palavra, amam a unção, amam o Espírito Santo. Ontem eu ia pregar outra mensagem, e eu orando a Deus, etc. Daqui um pouco eu entrei dentro da sala, lá embaixo, estava escrito, o Espírito Santo é Deus, por isso nós o adoramos. Gente, eu tenho tido brigas terríveis para provar isso que estava escrito ali na parede. Aleluia. Outra glória. Glória eita a Deus. glória. Uau! Amém. Amém. É a busca. Isso aí. A gente fica muito feliz e alegre, Lisonjeados, né, da sua presença aqui, Privilégio, juntamente com o nosso amado pastor também, que está aqui. Muito obrigado, E né? que seja a primeira, mas de Amém. muitas, viu, pastor? Pelo menos uma vez por ano. A próxima vez eu venho com a minha esposa. Isso aí, venha mesmo, boa, sim. boa, isso aí. Amém? Vai ser um prazer Isso aí. muito A grande gente fica para muito nós, feliz. Igreja Cia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.